pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai explicar para vocês uma métrica que é muito usada por investidores profissionais e grandes alocadores do mercado financeiro para avaliar produtos de investimento como fundos, mas que ainda é muito pouco conhecida pelos investidores pessoa física, que é o que a gente chama de índice de Sharpe. Basicamente, o índice de Sharpe ele vai medir quão eficiente é o resultado que um gestor está trazendo para o cliente. Então, além de considerar a rentabilidade, que é sempre a primeira coisa que a gente acaba olhando, ele também vai considerar o risco que foi corrido por aquele gestor para atingir o resultado. Então, dando um exemplo bem simples para vocês, imagina que você tem dois fundos, um com volatilidade de 10, outro com volatilidade de 20, só que os dois te deram um resultado de 20% no ano. Qual você escolheria? O que trouxe a mesma rentabilidade com menor risco, certo? Então, o Sharpe ele é um bom jeito de medir se aquele gestor está fazendo a gestão de forma eficiente. Então, de fato, correndo um risco que é justo por aquele resultado que ele está trazendo e está sabendo fazer isso de forma eficiente sem correr riscos desnecessários. Basicamente, os gestores, grandes alocadores usam muito esse índice para comparar fundos que têm riscos parecidos ou que tiveram resultados parecidos e ver quem foi mais eficiente nisso. Mas então, como que é calculado o índice de Sharpe? Bom, basicamente é uma conta bem simples e você consegue, caso o seu fundo não divulgue isso na lâmina lá, que sempre tem na corretora, você consegue calcular isso de um jeito super simples. O índice de Sharpe ele vai pegar um período específico, então quanto mais longo esse período, melhor, sempre para avaliar produtos financeiros e sempre lembrar que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O que você está vendo é se no passado aquele gestor fez a gestão do investimento de maneira eficiente. Mas bom, como que a gente calcula o Sharpe então? A gente vai fazer um cálculo colocando a rentabilidade menos a taxa livre de risco, que a gente chama, que é o CDI. Então, por exemplo, o gestor teve uma rentabilidade de 10%, menos a taxa livre de risco, 2 e pouquinho ali, sobre o risco que ele correu, que é medido pela volatilidade. Tudo isso, no geral, tá lá nas informações do fundo, na corretora, tá na lâmina, tem vários comparadores de fundo online que você também consegue olhar o Sharpe dos fundos, e aí dessa forma você vai chegar num número para cada um dos fundos. Então, por exemplo, você tem dois fundos que têm o mesmo risco, você tem um perfil moderado, foi procurar lá na corretora, e aí você achou dois fundos multimercado que tem ali uma volatilidade de 6 a 7%, por exemplo. Desses dois fundos, você vai olhar também a rentabilidade que eles tiveram num período mais longo e aí você vai calcular o Sharpe. Então, por exemplo, se você tiver um fundo com Sharpe de meio e um fundo com Sharpe de 1, o fundo com Sharpe de 1 no passado fez uma gestão mais eficiente daquele risco, trazendo um resultado melhor para você. O importante você saber é que o índice de Sharpe sozinho não vai te dizer em qual produto você deve investir. Você tem que considerar ele junto com todo o resto. Seu perfil de investidor, os seus objetivos para aquele investimento, qual que é o prazo que aquele investimento tem de resgate, se aquilo se encaixa no objetivo que você tem. E aí, a partir de uma análise mais completa, tomar essa decisão. Mas o legal de você conhecer essa métrica é que ela ajuda muito a fazer um filtro ali de quais produtos você vai considerar, por exemplo, colocar na sua carteira, olhando para isso. Desde se você estiver partindo da rentabilidade que os produtos tiveram no passado, que não é o mais indicado, mas a gente sabe que muita gente parte daí para começar a olhar os produtos. Então, olhar a rentabilidade, depois olhar o risco deles e calcular o Sharpe para saber qual foi o melhor fundo, qual teve aquela rentabilidade de forma mais eficiente, quanto fazer o contrário, partir do risco e ver quem teve o maior Sharpe para escolher quem tem potencial de te dar uma maior rentabilidade no futuro, lembrando de novo que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas esse índice é sim muito usado no mercado financeiro. Tem fundos que vão ter Sharpe negativo, por exemplo, quando eles correram risco e não entregaram resultado acima da taxa livre de risco, que é o CDI, eles vão ficar com Sharpe negativo. E aí você pode ter um Sharpe positivo ali de 0, 0,2, 0,5, 1 e tanto. É raro ter fundos com Sharpe acima de 1, são fundos muito bons. Aqui no Brasil a gente tem algumas opções. Então lembra sempre de olhar essa métrica na hora de escolher um fundo. Isso é um dos passos que muitos investidores profissionais fazem e que podem te ajudar a fazer uma gestão do seu portfólio de maneira mais eficiente. Se você tem o apoio de um assessor, por exemplo, quando você está olhando seus produtos, pergunta para ele que ele vai saber te dizer qual que é o índice de Sharpe dos produtos que ele está te oferecendo. Se você ficou com alguma dúvida sobre como usar essa métrica, deixa aqui nos comentários que a gente grava outro vídeo respondendo para você.